Boa noite, meus amigos. Eu tô aqui no escritório gravando agora e hoje a gente vai falar do artigo 12 do novo CPC, que a gente tá agora falando do novo CPC artigo por artigo. Esse é um trabalho que não tem data para terminar, tá? Mas hoje a gente vai falar do artigo 12 do novo CPC e a questão da ordem cronológica dos julgamentos de sentenças e acórdãos, etc. Tá? Foi ligeiramente alterado pela Lei 13.256 de 16. Bom, o artigo 12 fala que os processos têm que ser julgados em ordem cronológica de entrada, tá? Resguardado, é claro, aqueles que têm prioridade na tramitação, casos de idoso, por exemplo, dentre outros, tá? Vamos falar dos parágrafos desse artigo. O primeiro, a lista de processos aptos a julgamento deve estar permanentemente à disposição para consulta pública em cartório ou na internet, no site dos Tribunais de Justiça ou TRTs pelo Brasil. Estão excluídos da regra do caput, da ordem preferencial. Sentença proferida em audiência, tá? Se o juiz for sentenciar a audiência, obviamente ele tem que esperar, né? Seguir uma ordem cronológica para algo que ele vai decidir na audiência. Homologatória de acordo ou de improcedência liminar do pedido. Também bastante óbvio essa exceção. Julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em recurso repetitivo. Inciso 2º. Inciso 3º, julgamento de recurso repetitivo ou de incidente de resolução de demanda repetitiva. A própria natureza, né? A gente está falando de uma decisão que vai vincular todo o ordenamento jurídico, né? Então, por exemplo, sei lá, leasing, correção de plano de poupança, correção da época de perda inflacionária, algo que o valha. Decisões proferidas com base nos artigos 485 e 932 do Código de Processo Civil. 485. Extinção do feito sem julgamento do mérito. 932, tá? São aquelas hipóteses que o juiz pode, que o relator do tribunal pode monocraticamente negar seguimento ao recurso. Inciso 5, julgamento dos embargos de declaração. Também é óbvia essa questão, né? Porque senão seria uma loucura. O embargo de declaração iria ficar vinculado a uma lista para depois ser proferida nova sentença. Essa é uma loucura, né? Quer dizer, então, assim, a ideia é a celeridade do processo, tá? Senão o embargo de declaração se tornaria um meio para a parte poder reiteradamente e injustificadamente fazer o processo se alongar de forma desnecessária. Julgamento de agravo interno também, por uma questão óbvia, se o agravo de instrumento deve ser julgado de forma rápida, o relator eventualmente extinguir monocraticamente aquele agravo interno também deve ser julgado de forma rápida, tá? Preferências legais e metas estabelecidas pelo CNJ, também nada de novo aí. Processos criminais, os órgãos jurisdicionais que tenham competência penal. A gente tá falando daquelas varas cíveis de comarca pequena, sabe? Onde o juiz faz tudo, de implante de silicone até tribunal do júri. É basicamente isso daí. Então, assim, o magistrado de uma comarca pequena, tem um amigo meu que é magistrado em Mangaratiba e ele cuida de ações cíveis, criminais, tribunal do júri e eleitoral, tá? Então, as ações penais não tem que ficar vinculadas a essa ordem aqui, tá? Então, ele pode julgar, eventualmente, uma ação penal pulando, ultrapassando a fila, por várias questões, dentre elas a natureza do bem jurídico envolvido, tá? Causas que exigem urgência no julgamento, tá? Inciso 9, assim reconhecida por decisão fundamentada. Artigo 489 do novo CPC. Decisão judicial tem que ser fundamentada. Cliente idoso, negativa de plano de saúde, fornecimento de medicamento de alto custo e por aí vai. Após a elaboração da lista, tem que ser respeitada a ordem cronológica das conclusões entre as preferências legais, tá? Também antena de novo. Após a inclusão do processo na lista de que trata o parágrafo 1º, o requerimento formulado pela parte não altera a ordem cronológica para a decisão, exceto quando implicar a abertura da instrução ou conversão do julgamento em diligência, tá? Uma coisa assim, eu até hoje não vi essa lista, tá? Eu também nunca fui atrás de me interessar, minha advocacia, meu escritório são poucos processos, então... E até porque, com o processo digital, vamos falar a verdade, eu não sei o resto do Brasil, mas em São Paulo as ações estão indo de forma relativamente céleres na Justiça Estadual Paulista, tá? A gente tem processos aqui que entre primeira e segunda instância
o processo está demorando com a fase executiva da sentença menos de 1 ano e meio. Tá? Decidido o requerimento previsto no parágrafo 4º, logo acima, o processo retorna à mesma posição que se encontrava anteriormente na lista. Tá? E ocupa o primeiro lugar da lista, prevista no parágrafo 1º, conforme o caso, ou no terceiro, processo que tiver sua sentença ou acordo anulado. Tá? Então, quer dizer assim, se a gente teve aquele processo que a sentença foi anulada porque o juiz, já tive caso assim, porque o juiz eventualmente deferiu uma prova pericial, e o tribunal falou, não, magistrado, você errou, tem que produzir sim a prova pericial. Anula-se todo o processo, volta para primeiro grau, para que seja produzida essa prova pericial, e depois seja proferida uma nova sentença. Obviamente, essa nova sentença não segue essa ordem, tá? Em tese, tá? Em tese não vai seguir essa ordem. E se enquadrar na hipótese do artigo 1040, inciso 2º do novo CPC. Tá? A gente está falando de novo dos casos de recurso repetitivo, né? Que fala aqui, publicado o acordo paradigma, o órgão que proferiu o acordo recorrido na origem reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acordo recorrido contrariar a decisão de orientação de Tribunal Superior Brasileiro. Tá? Por hora é isso, meus amigos. É só dar uma pincelada rápida mesmo sobre as principais hipóteses como é que a gente fala? Da questão da fila, dos processos, da ordem cronológica de julgamentos dos processos no Poder Judiciário Brasileiro agora, de acordo com o artigo 12 do novo CPC. Com isso a gente encerra a parte dos direitos constitucionais fundamentais do novo Código de Processo Civil. Meus amigos, por hora é isso que eu queria falar. Um grande abraço a todos, boa noite e até o próximo vídeo.